Bom dia, MS, de volta com a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul. Bom dia, Bruna. Bom dia, Átila. Bom dia, pessoal candidato. de casa. Muito bom dia, Bruna. Hoje nós recebemos Deocídio do Amaral, candidato pelo PTC. Bom dia, candidato. Muito bom dia. O tempo do senhor é de 12 minutos e, ao final, o senhor tem mais 1 minuto para as considerações finais. Perfeito. Candidato, o senhor ocupou um papel de destaque na política nacional. Foi ministro de Minas e Energia do presidente Itamar Franco. Presidiu a comissão, a CPMI, que resultou aí no julgamento do mensalão, CPMI dos Correios. Foi presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e líder do governo no Senado pelo PT, no governo de Dilma Rousseff. Até ser cassado em maio de 2016. Dentre os desafios dessa candidatura atual, o senhor tenta resgatar parte de sua trajetória e também reunir condições de debater os motivos da cassação. O tempo do senhor passa a valer a partir de agora. Bom, primeiro é uma satisfação muito grande estar aqui, depois de tudo que eu passei. Quero agradecer mais do que nunca a Deus que me iluminou nessa caminhada, a minha família, os meus amigos. E hoje eu estou aqui, candidato ao Senado pelo PTC número 368. E eu não tenho dúvida nenhuma, essa campanha, vocês têm razão. É uma campanha para resgatar tudo aquilo que eu produzi. Eu não sou político de carreira, eu sempre fui executivo. E eu não fui só ministro, eu fui diretor da Petrobras, diretor da Eletrobras, vivi na Europa, fui executivo da Shell, dali eu conheci o mundo. Depois entrei na política e no Senado, sem dúvida nenhuma, eu fui, durante 11 anos, considerado um dos políticos mais influentes do Brasil, eu representando o Mato Grosso do Sul. Trouxe mais de 2 bilhões de reais em investimentos em Mato Grosso do Sul, gerando 150 mil empregos diretos. Então, é em função de tudo isso que eu produzi, e também de um processo que eu sofri, e sofri muito, minha família sofreu muito, é que eu volto como candidato para continuar ajudando o Mato Grosso do Sul, que eu sei que tenho condições de fazer isso, e mais importante também, depois das injustiças que cometeram, eu tendo sido inocentado. Pois é, então, candidato. Eu fico muito Justamente agradeço pelo que muito o senhor essa falou, oportunidade. Que já ocupou cargos tão importantes, o senhor já foi líder do governo no Senado pelo PT. Hoje o senhor retoma a sua vida política num partido pequeno. Pequeno. PTC. Se eleito, o que é que o senhor pretende fazer de diferente? Olha, eu acho que, primeiro, desenvolver atividades que não só eu já executei anteriormente, que é trazer investimentos federais para o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul não pode viver sem investimentos federais. Nós não temos caixa para isso. A tal da fonte 00 do Tesouro, ela não consegue financiar mais nada. Hoje, praticamente, o que é feito é recurso do Fundersul, e muito questionada a aplicação. Eu não entro nesse mérito. Agora eu quero fazer mais. Mas tem sido muito difícil a liberação de dinheiro. Muito difícil. Aliás, a situação... O que é que o senhor pretende fazer? Primeiro, os recursos existem. Nós precisamos ter ação política e projetos. Eu passei por vários governos. Eu sei que existem recursos, mas tem que ter competência para correr atrás. Mas, candidato, não é contraditório para o senhor se candidatar, disputar uma eleição pelo mesmo partido do ex-presidente Collor, que é réu na Lava Jato, acusado por 3 crimes? Olha, é importante a sua pergunta. Você já imaginou se a gente falar do PSDB, do PMDB e do PT? Se o PTC tem um, você imagine o resto. Tem 15, 20 parlamentares. E eu acho que o que aconteceu, ou que a gente tem acompanhado, é um processo importante que o país está passando, o país está sendo passado a limpo. Agora, existem bons e maus políticos em qualquer partido, em qualquer legenda. Isso é fruto realmente de um novo Brasil que começa a ser construído. No seu programa de governo, candidato, o senhor fala em atuar de forma mais célere, ou seja, de uma forma mais rápida na aprovação de projetos que tramitam no Senado e cria lojas francas nos municípios gêmeos, na faixa de fronteira aqui no estado. 2 cidades poderiam ser beneficiadas, Ponta Porã e Corumbá.
Esse projeto, se aprovado, na visão do senhor, não prejudicaria o comércio das regiões no entorno disso, por exemplo, Dourados, na região sul? Isso é uma boa pergunta, Bruna. Primeiro, essas ZPEs, eu trabalhei muito isso como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu sinto que há uma espécie assim de preconceito com ZPE. Eles acham que ZPE é uma distorção, e não é. ZPE é mais antigo que andar para frente. A China, por exemplo, tem 3.000 ZPEs. Outros países no mundo também têm ZPEs. E a ZPE, ela é feita para, principalmente, exportar produtos. Quer dizer, a pré-condição de você criar uma ZPE é exportar produtos. E por que eu defendo isso? Acho isso importante. Porque nós precisamos ter um projeto de desenvolvimento econômico e social para as fronteiras. Nós estamos atacando hoje a insegurança no fim, ou seja, colocando o Exército no Rio de Janeiro. O Exército tem que ficar na fronteira. Então tem que ter um projeto de desenvolvimento para que as pessoas fiquem nas fronteiras e tenham perspectivas. Porque aí, indiretamente, nós estamos atacando uma preocupação de todos que é a segurança. Mas como tranquilizar os outros municípios desse entorno? Por exemplo, Dourados, coladinho ali a Ponta Porã. O impacto dessas GPs, primeiro que são produtos específicos. Segundo, só para você ter uma ideia, dessa produção, 95% da produção é para exportação. Então, há espaço para todo mundo, inegável. E lá, por exemplo, no Paraguai, hoje já, você já impacta vários municípios do entorno, quer dizer, não... Vou falar de questões indígenas, candidato. Na sua campanha, na sua proposta, o senhor fala em, abre aspas, retomar a discussão das indenizações das terras já reconhecidas como tradicionais dos povos indígenas, criar mecanismos e instituir fundo próprio para este fim. O projeto seria para indenizar a terra dos donos que tiveram as áreas demarcadas como indígenas? Na verdade, Átila, essa é outra pergunta. Eu vi hoje a entrevista do Guató. Eu batalho nisso aí há muito tempo. Eu fui relator de uma comissão de questões indígenas que o Senado Federal estabeleceu. Nós andamos no Brasil inteiro e andamos fora, inclusive para olhar o que fizeram em outros países. Já veio até ministro aqui, né? Veio ministro aqui, vieram vários senadores, eu mesmo trouxe a comissão inteira. Nós andamos lá pela região de Carapó, onde existem etnias muito importantes. Eu acho que nós não resolvemos o problema indígena porque querem explorar politicamente o enfrentamento entre as etnias e os produtores rurais. E como é que o senhor quer resolver agora, diante disso, trabalhando já há tanto tempo com isso? Pegando um exemplo, Bruna, por exemplo, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul fez demarcação. E sabe como? Isso foi tocado aqui nessas entrevistas com os candidatos. Quando houve o processo de colonização do Getúlio, muitas famílias vieram para o oeste, que era uma espécie assim de tomada do território. Aquelas áreas que tinham tradicionalidade indígena ou não, hoje estão na mão de proprietários rurais. Então o senhor é a favor da indenização de terras boas? Os fazendeiros são a favor disso? São a favor disso. Aliás, eu conversei com muitos produtores rurais. Alguns produtores que se puderem negociar suas áreas numa extensão muito menor do que, evidentemente, é propalado, e as etnias indígenas entendem isso, nós teríamos condição, através da criação de um fundo, né? Aqui, inclusive, em Mato Grosso do Sul, foi criado esse fundo, mas não houve vontade política para se fazer. E nós precisamos resolver isso. É que hoje tudo que já foi tramitado no Senado está parado na Câmara Federal. Ou parado na Câmara, ou parado no Senado, ou parado aqui na Assembleia, né? E com isso o quê? Só para vocês terem uma ideia, um produtor rural está produzindo alguma coisa, vem um alerta para os bancos do Ministério Público. Aí ele olha e fala assim, não, eu vou parar, eu fico com medo de investir, porque eventualmente vão suspender o que eu já coloquei de recurso e o banco não vai me financiar. Então nós ficamos numa situação que é absolutamente equacionável, é o exemplo do Rio Grande do Sul, e não foi feito até agora. Falar de educação, candidato, perfeito. Entre as suas propostas, o senhor propõe a criação de programas de inserção de tecnologia nas escolas públicas do país. Por exemplo, usar aí livros digitais no ensino médio. De onde virão os recursos, candidatos? Eu acho que a educação, ela, primeiro, no meu ponto de vista,
ela tem que estar agregada à tecnologia, né? Programas de desenvolvimento tecnológico estão na raiz do crescimento e da prosperidade dos estados e das grandes nações também. Vou dar um exemplo, Coreia do Sul. Por que a Coreia do Sul é hoje o que é? É tecnologia. Mas tecnologia custa muito caro, candidato, e para colocar isso em prática é muito difícil, porque a gente tem a PEC do teto dos gastos, que limita o gasto para cada área. O senhor pretende derrubar isso? Você acabou respondendo o que eu ia complementar, que é a PEC dos gastos. A PEC dos gastos, ela simplesmente limitou educação e saúde, que são segmentos absolutamente essenciais para o país se tornar um país cidadão. Então, é derrubar essa PEC, porque educação e saúde nós temos que investir maciçamente. Mas o governo acredita que os gastos, o crescimento tem sido muito alto, por isso a PEC. Correto. O senhor não concorda que há um crescimento muito ascendente dos gastos? O problema é o seguinte, a educação e a saúde estão pagando o pato. É que a estrutura do governo é inchada, tem muita gente, gasta muito com o pessoal, né? E isso nós não podemos mais admitir. Nós temos que ter uma estrutura enxuta. Para vocês terem uma ideia, eu abro uma empresa hoje, eu pago 35% de imposto. Sabe quem que é meu maior sócio? O governo. Então é inacreditável, é impossível viver num país desse jeito. Anteriormente o senhor falou até da região de fronteira e a gente cita agora a segurança pública nessa região. O senhor fala em exigir da União a presença constante da Força Nacional na faixa de fronteira, enquanto o Cisfron não estiver operando aí na sua totalidade. Candidato, a gente sabe que recursos para esse projeto estão diminuindo cada vez mais. Até quando a Força Nacional precisaria ficar na região? Olha, eu acho que, por exemplo, o Cisfron, eu vi alguns candidatos falarem de Cisfron aqui, mas eles não têm nem noção do que é o Cisfron. Eu, por exemplo, trabalhei nisso, porque eu acompanhei o que as Forças Armadas fizeram para desenvolver esse projeto. Porque esse projeto agrega tecnologia brasileira, e é indispensável o posicionamento da Força Nacional nesse projeto. Porque não é só monitoramento tecnológico, via satélite, via esses aviões que fazem monitoramento e supervisão, os famosos VANTs, né? Veículos aéreos não tripulados, mas a presença pessoal para coibir o crime organizado. Então seria constante. Tem que ser constante. Agora, por que o Cisfron não sai também? Porque tudo que você faz no Brasil tem áreas disputando o mesmo espaço. Então, por exemplo, se o VANT é operado pela aeronáutica, o Exército questiona. Se o Exército é o dono do Cisfron... O que é que o senhor pretende fazer para mudar isso? Primeiro é implementar, garantir os recursos no Orçamento Geral da União, fui relator do Orçamento Geral da União, para atacar essa questão do Cisfron e tirar esse cacuete de colocar, atacar a consequência e não a origem. O tempo do senhor acabou? Obrigado pela entrevista. O senhor tem agora 1 minuto de considerações finais, tá bom? O seu tempo possa contar a partir de agora. Eu quero me dirigir aos eleitores, né, cumprimentar. Hoje começa o Outubro Rosa e eu tive agora no Hospital do Câncer em Nova Andradina, que eu ajudei a construir, e vi muitas vidas que foram salvas, principalmente o câncer de mama. E também hoje, o Dia do Idoso, né, um acontecimento para a própria ONU, e eu não podia deixar de registrar, os países que se desenvolveram são os países que respeitam aquelas pessoas que têm mais idade, que é a sabedoria. E agradecer a Deus por tudo que eu passei, né? Inocentado, fui injustiçado, perdi o mandato e estou aqui novamente como candidato ao Senado Federal de número 368, para retomar aquele mandato que me roubaram e continuar representando bem o Mato Grosso do Sul e sendo um dos grandes líderes da política nacional no Congresso. Eu quero agradecer a todos, desejar um bom dia. Não se esqueçam, Teocídio Amaral, senador 368. Muito obrigada. Bom trabalho ao longo dos próximos dias. Obrigado pela entrevista, candidato.